Oi gente, eu sou a Letressa e hoje eu tô aqui para falar sobre quadrinhos independentes, digital ou impresso. Esse vídeo não é exatamente um vídeo sobre dicas, é um vídeo mais pra gente abrir uma discussão e de repente deixar uma provocação para vocês para pensarem um pouquinho sobre o assunto. Eu já vi bastante discussão de gente na internet falando sobre publicação digital. E existe uma conversa sobre o que é melhor, fazer uma publicação independente impressa ou fazer uma publicação independente digital. Então o que eu vou fazer aqui com vocês é conversar um pouco sobre o assunto e ver quais são os prós e quais são os contras de cada uma das situações. Beleza? Vamos lá então. Vamos começar pelas notícias boas e vamos começar sobre os prós. Vamos começar sobre os prós do quadrinho impresso. Um dos prós de fazer um quadrinho impresso independente é que a grande maioria dos leitores ainda prefere ter o papel, ter o quadrinho de folhear. Aquela história de gostar do cheiro de papel, de textura, tem muita gente que fala sobre isso ainda. Então tem uma grande parcela de leitores que curte quadrinho independente que prefere o quadrinho impresso. Outro pró do quadrinho impresso independente é que com o quadrinho impresso em mão você pode participar de eventos para vender a sua revista direto para o leitor e você vai ter esse contato direto com o seu leitor e você vai poder conversar com ele. Essa mídia física acaba trazendo muito mais contato pessoal seu com o leitor e acaba sendo uma coisa bem bacana. E outro pró é que se você tiver uma revista em quadrinhos impressa independente e ela tiver bem bonita, tiver com acabamento gráfico bem feitinho, aproveita para dar uma olhadinha aqui no meu vídeo sobre finalização de quadrinhos, que eu falo bastante sobre isso, para dar umas dicas de como finalizar bem uma história em quadrinho independente impressa. Então se o material estiver bem bacana, estiver bem bonito, tem uma boa possibilidade de você poder enviar esse material, por exemplo, para uma editora, para talvez vender os seus trabalhos, para talvez conhecer o seu trabalho. Você pode mandar para os influenciadores digitais, você pode dar de presente, você pode mandar para blogs que podem fazer resenha. E o material acaba sendo bastante apresentável. Se um influenciador digital recebe uma revista de verdade em casa, ele vai ler com bastante carinho, muito mais que talvez receber um PDF em casa. Agora vamos para os prós do digital. O principal ponto positivo de fazer uma publicação independente digital é que você virtualmente não tem custo nenhum. Você simplesmente acaba, coloca na internet e imediatamente os leitores já podem começar a ler. O quadrinho digital também ele é bastante prático porque você consegue fazer uma divulgação muito mais rápida, ele consegue atingir muito mais gente pela internet do que conseguiria, por exemplo, em eventos ou fazendo envio por correio de uma loja virtual. Para você não ficar tanto no prejuízo, sempre tem a possibilidade de fazer um financiamento coletivo, naqueles estilos, por exemplo, do Patreon e do Apoia-se, que o pessoal dá um valor mensal para você poder trabalhar nisso. Tem vários artistas digitais que fazem esse tipo de coisa para ter algum retorno financeiro quando fazem quadrinhos digitais. E outra coisa bem legal dos quadrinhos digitais é que, dependendo da plataforma onde você vai publicar o seu quadrinho digital, você pode fazer uso dos recursos de hipermídia. Por exemplo, você pode colocar GIFs animados no meio da história, você pode fazer interação em algum momento, de repente inserir alguns links em alguns momentos. Você pode trabalhar com a tela infinita, que é um conceito do MacLeod, que em vez de fazer essa história em quadrinho toda em páginas separadas, e a pessoa vai folheando a história em quadrinho, tipo num PDF, você pode fazer a história em quadrinho toda corrida, que a pessoa só vai scrollando, lendo a sua história. Mas isso depende, claro, muito da plataforma. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Vamos falar então dos contras. O principal contra de fazer uma publicação independente impressa é, obviamente, o dinheiro. É por isso que tem tanta gente fazendo campanha no Catarse, para conseguir levantar dinheiros para fazer a impressão de quadrinhos independentes. Porque o custo de gráfica é um custo bem alto. E é um investimento bem pesado que um artista independente tem que fazer já de cara, antes de ter qualquer ideia de que aquilo vai dar algum tipo de retorno financeiro ou não. E além dos custos de gráfica, de impressão, você vai ter os custos de envio pelas vendas da internet, que vão pelo correio. Você vai ter os custos de ir para os eventos para poder fazer a divulgação. Às vezes as mesas de evento de Artisala são pagas. Às vezes você vai ter que pagar passagem porque não é na mesma cidade que você vai ter que investir em outros materiais para sua mesa, por exemplo, em prints, em material de exposição, em cartões de visita, que seja, em marcadores de página. Então a quantidade de custos que envolve uma publicação independente é uma coisa assim que não tem como prever 100%. Você vai conseguir prever uma certa quantidade, mas alguma coisa sempre vai ser extrapolada. Tem coisas que acontecem até como, por exemplo, perder revista no correio. Eu já perdi algumas, eu tive que mandar de novo. É um custo, né, gente? E outro problema também que também envolve custos é que se você vai querer vender a sua revista online, você vai ter que ter algum tipo de sistema de vendas online. O ideal é ter uma loja online, daquela que a pessoa já paga com cartão de crédito, tudo, porque dependendo da demanda que você vai ter da sua revista, se você fizer daquelas estilo, você pede pra mim e daí você me manda seu endereço, eu vejo quando é que você vai custar e você deposita na minha conta. Esse processo todo pode ser muito demorado, pode ser muito custoso para você, mas por tempo mesmo. Dependendo de quantos
pessoas vão pedir para você, acaba ficando bem trabalhoso de fazer isso, de conferir quem já depositou na sua conta, quem não depositou. Então, o ideal era ter uma loja online. E essa loja online normalmente tem custos. Você dificilmente vai conseguir fazer uma loja online de graça. E daí quando a gente olha para os contras do quadrinho digital, é mais ou menos o mesmo problema. Também envolve muito dinheiro, porque o principal contra do quadrinho digital é que você simplesmente não consegue um retorno financeiro, a menos que você faça um apoio-se, que você faça um Patreon e as pessoas depositem dinheiro para vocês, paguem vocês mensalmente para fazer esse trabalho. Claro que para você conseguir fazer um apoia-se, para você conseguir fazer um Patreon e ter um valor interessante para manter o seu trabalho, para manter você trabalhando, você vai ter que investir bastante na sua divulgação. E esse investimento que eu falo de divulgação, ele não é necessariamente investimento de dinheiro, ele é muito mais investimento de tempo e de esforço e de persistência da sua parte. Na maioria das casos dos artistas independentes, tempo, esforço e persistência é uma coisa que tem sobrando. O que não tem sobrando é dinheiro. Então, né, a gente tem que equilibrar essas coisas. No quadrinho digital ainda tem uma característica que eu não consigo identificar muito bem o pró e o contra disso, então eu resolvi deixar aqui no final, que é o lance de onde é que você vai publicar a sua história em quadrinho digital. Uma das possibilidades mais comuns é fazer a publicação num PDF e divulgar isso pela internet, pelas redes sociais, para as pessoas baixarem. Uma coisa que o pessoal faz bastante é fazer as páginas da história, publicar em uma rede social e divulgar aquela rede social. Tipo, fazer uma página no Facebook e colocar lá dentro. Mas tem hoje em dia algumas plataformas que são específicas de quadrinhos digitais. Você vai encontrar aqui no Brasil o Social Comics, que além de oferecer toda uma estrutura, que é uma coisa meio Netflix dos quadrinhos aqui no Brasil, em que o leitor paga um tanto por mês e tem acesso a todo o catálogo, você vai fazer parte do catálogo e você pode receber por isso. A Social Comics paga os artistas independentes por página lida. Eles fazem uma conta baseada em quantos leitores estão cadastrados no momento, quanto tempo a página foi lida, quantas páginas dessa história em quadrinho foram lidas, para ver qual é o valor final. Então, assim, tem que se informar com o Social Comics e nos documentos que o Social Comics divulga sobre isso, para ver mais ou menos quanto é que você poderia ganhar com isso. Não é muito dinheiro, mas considerando que você não vai ter o gasto da impressão, acaba sendo um negócio bem interessante. Tem outras plataformas de quadrinho, por exemplo, tem o Tapastic. Eu acho que agora só assina como Tapas. Ele é uma plataforma internacional de quadrinhos, que diferente do Social Comics, você consegue usar um pouquinho de elementos de hipermídia, tipo animações, nas suas histórias em quadrinhos. Eles não têm nenhum plano oficial de retorno financeiro, mas você pode trabalhar com um Apoia-se, com um Patreon, para de conseguir algum dinheiro nisso. E a divulgação fica bacana porque o Tapas também, assim como o Social Comics, ele tem um catálogo. E os leitores eles podem entrar no catálogo do Tapas, igual do Social Comics, e procurar quadrinhos para ler e podem acabar encontrando vocês. Claro que nas duas situações, o principal esforço de divulgação tem que partir de você, do artista, para divulgar nas redes sociais e divulgar com outras pessoas, para o boca a boca rolar e as pessoas querem ler a história de vocês. Dito isso dos prós e dos contras, então, a gente vai para a parte então de onde eu vou dar a minha opinião. A minha opinião sobre quadrinho independente é, entre fazer um quadrinho independente impresso e fazer um quadrinho digital, o ideal é fazer os dois. Você faz o seu quadrinho, você pode divulgar ali na internet você vai conseguir criar um certo público da sua história, pessoas que vão se interessar. A partir disso você pode tentar, com esse público já mais ou menos cativo, fazer um catarse para conseguir levantar dinheiro para fazer a impressão da sua revista. Com a impressão dessa revista você vai começar a divulgar mais na internet, então você vai participar de eventos, vai criar mais leitores para talvez fazer uma segunda edição ou um segundo volume, dependendo do que você quer fazer com a sua história. E acaba sendo um ciclo, um ajuda o outro, tanto pelo caminho de começar pela internet e terminar no impresso, como pelo caminho de começar no impresso, divulgar em eventos e acabar indo para a internet, que é onde vai ter leitores. É uma escolha que você vai ter que fazer para publicar a sua história, mas eu já posso adiantar que nenhuma das duas situações você vai ganhar realmente bastante dinheiro. O retorno financeiro do quadrinista independente ainda é um pouco complicado, a menos que você realmente consiga criar um público grande, a ponto de você ter um Patreon, um Apoia-se que vai dar uma grana boa, de vender bastante a sua publicação independente impressa, que é uma coisa que pode acontecer, com certeza pode acontecer se você fizer o seu trabalho direitinho, mas pode demorar para acontecer. Mas mesmo sendo difícil, mesmo sendo complicado e mesmo sendo uma escolha sua, o conselho que eu posso dar é não deixe de fazer, porque a gente tem que começar de algum jeito. Se você faz uma publicação impressa independente e ela fica legal e de repente uma editora descobre, você pode começar a trabalhar profissionalmente com isso. Mas ninguém vai descobrir você se você não se jogar no mundo, se você não fizer a sua publicação, se você não colocar ela pro mundo. Se ficar na gaveta e mostrar só pra mãe e pro pai no computador, ninguém vai saber que você realmente fez isso, né? Então, para trabalhar com quadrinhos aqui no Brasil, eu acho que a melhor maneira de você conseguir chegar perto de uma possibilidade de trabalhar profissionalmente com quadrinhos é começar se jogando desse jeito, começar com publicação independente, começar com um fanzine que seja. As pessoas têm que ver o trabalho de você, até para ter um retorno de crítica, porque às vezes as pessoas leem, elas começam a comentar sobre o seu trabalho, você pode melhorar o seu trabalho,
Talvez na segunda, terceira edição da sua revista independente, de repente começa a ficar realmente bom. Daí alguém te descobre, daí você pode começar a trabalhar. Ou talvez as vendas da sua revista independente sejam suficientes para começar a valer a pena o investimento inicial. Enfim, são coisas que você vai ter que pesar e você vai ter que fazer essa escolha. Mas eu queria deixar registrado aqui que ou fazer digital ou fazer independente, seja como for, faça. Tem que ser feito. Tem que se jogar no mundo. E por enquanto era isso que eu tinha para falar sobre a diferença de publicação independente digital ou impressa. Se você gostaria de saber mais sobre o assunto, deixa aqui nos comentários, a gente pode ir conversando ou eu posso fazer outros vídeos sobre isso. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele joinha, isso ajuda bastante o canal a crescer. Se inscreve no canal se você se interessa sobre quadrinhos, tanto estudo sobre quadrinhos ou produção de quadrinhos, eu falo bastante sobre isso. E semana que vem eu tô aí para falar um pouquinho mais. Vejo vocês lá. Até! Tchau, tchau!